Ontem eu fiz um vídeo falando de como vai ser o 2021 para o Ciro Gomes, os grandes desafios que o Ciro vai enfrentar, dentre outras coisas, o link vai estar aqui na descrição. E amanhã eu vou publicar aqui o vídeo do 2021 de Bolsonaro. Então já se inscreva no canal, ative as notificações para esse vídeo sair, para quando esse vídeo sair você ser notificado, já que é um vídeo que vai trazer muitas dificuldades para o presidente da República, porque 2021 não vai ser um ano fácil para Bolsonaro. E hoje eu quero falar sobre 2021 das esquerdas de um modo geral. Por que eu fiz o Ciro Gomes separado? Porque o Ciro Gomes ele já é um pré-candidato para 2022. Eu iria fazer um vídeo para o candidato do PT, mas o PT ainda não tem um candidato próprio. Nós não sabemos se vai ser o Haddad, se vai ser o Lula. Há uma indefinição, então por isso vamos colocar toda a esquerda num único vídeo. E eu já peço para você clicar no botão de gostei, deixe seu like nesses últimos instantes de 2020 para chegarmos a todo vapor em 2021. Agora vamos lá. Quais serão as dificuldades da esquerda, os desafios das esquerdas para 2021? A primeira grande questão é justamente a eleição para o presidente da Câmara dos Deputados, aquele que irá substituir Rodrigo Maia. As esquerdas estão praticamente fechadas com Maia, porém, nos últimos dias, o PT, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados, começou com algumas divisões internas. Alguns deputados do partido apoiam Rodrigo Maia, outros começam a discutir o apoio a Arthur Lira e uma terceira vertente até mesmo discute lançar um candidato próprio. Nós sabemos que uma candidatura própria das esquerdas, nesse momento, ela é inviável. As urnas vão ser abertas e esse candidato vai ter 1 ou 2 votos. Vai ser um grande vexame. Então eu vejo essa possibilidade do PT lançar um candidato próprio como sendo algo para aumentar o poder de barganha com o Rodrigo Maia, para poder dessa forma conseguir questões mais sensíveis, como por exemplo o pedido de impeachment, pelo menos analisar e colocar um pedido de impeachment para correr dentro do Congresso Nacional. Mesmo que seja derrotado esse pedido de impeachment, isso precisa ser discutido, porque nós temos uma pilha de pedidos de impeachment no gabinete do Rodrigo Maia e ele simplesmente não libera. Essa é uma demanda da sociedade, porque se nós temos mais de 50 pedidos de impeachment, nós temos uma parcela grande da sociedade que são representadas pelos parlamentares e também por outras entidades que estão querendo colocar pelo menos essa discussão para correr. Então isso precisa ser discutido. Então esse é o primeiro grande desafio. A esquerda tem, principalmente o PT, tem nessa eleição para o presidente da Câmara dos Deputados uma questão de sobrevivência, certo? Para conseguir ainda posições estratégicas, posições importantes dentro da Câmara Legislativa. Vamos sair do legislativo e vamos para o executivo. Não o executivo federal, mas o executivo municipal. Esse ano vai ser o primeiro ano de muitos candidatos que venceram, muitos novos prefeitos. E aí eu coloco até mesmo João Campos. É importante para as estratégias de 2022 que esses prefeitos de esquerda façam bons papéis, bons governos nesse primeiro ano. Principalmente aqueles que entraram nas prefeituras substituindo ou sucedendo prefeitos de direita. Então isso é muito importante. Os prefeitos eleitos de esquerda precisam fazer um primeiro ano muito bom para chegarem em 2022 com força e influência para tentar puxar votos das populações locais para os candidatos de esquerda. E aí eu trago aqui um prefeito que foi reeleito, tudo bem que ele não é propriamente de esquerda, mas é o Alexandre Calil. O Calil ele vai ter um papel também muito importante, não para trazer votos para a esquerda, mas para evitar que votos acabem indo para Bolsonaro. Então é um papel importante também do Calil, que não é um prefeito de esquerda, mas vai ter um papel importante como prefeito de centro, podendo até mesmo apoiar um candidato de centro-esquerda, no caso o Ciro Gomes. Então vamos ter que observar Belo Horizonte e os rumos do PSD em Belo Horizonte. Porque o PSD, como vocês sabem, eu venho destacando aqui praticamente em todos os vídeos que eu falo de projeções para 2022, o PSD, o partido de Gilberto Kassab, é um partido importante, porque o Kassab ele é o mago da política. Para onde aquele homem aponta as bochechas, é o rumo da política. Então nós temos que ficar sempre atentos aos desdobramentos de Gilberto Kassab.
os rumos de Gilberto Kassab. Agora, há um desafio para a esquerda, que é um desafio social. Os partidos de esquerda precisam tentar em 2021 recuperar o contato com a população. A esquerda há muito tempo não conversa, não dialoga mais com o trabalhador. E isso é um grande problema, porque o trabalhador, quando ele não se vê representado pela esquerda, ele acaba indo para a direita. Porque a direita, com o discurso, principalmente do Bolsonaro, eu vou desburocratizar, eu vou reduzir os impostos em cima da folha salarial, ele passa a ideia que ele vai descomplicar a situação, favorecendo assim a contratação de mão de obra, retirando assim o Brasil desse número horroroso de 14% de desempregados. Então ele tem uma linguagem que vai facilitar a vida do trabalhador. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer. Nós sabemos que se a empresa ela tem uma desoneração de folha de pagamento, ela não vai contratar mais funcionários por conta disso. Ela simplesmente vai interiorizar essa redução de custos como lucro, como aumento de ganhos. Por quê? As empresas só contratam se há aumento de demanda. Se eu não tenho mais pessoas comprando, por que eu vou contratar mais funcionários? Só porque o governo está me dando incentivo? De modo algum. Eu só vou contratar se eu ver que há necessidade em atender mais clientes. Então essa é uma situação. E com 14% de desempregados, a esquerda não consegue dialogar mais com o trabalhador. Esse é o problema mais grave e mais sério dos últimos anos de esquerda. E eu não estou sozinho nessa discussão. Vários outros grandes expoentes da esquerda, como Tarcísio Genro, estão falando sobre isso. Tarcísio Genro foi presidente do PT. Tarcísio Genro, presidente do PT. O próprio Márcio França também falou recentemente, olha, a esquerda não dialoga mais com o trabalhador está pejotizado e a esquerda não consegue mais estar próximo a ele. Isso é o grande problema. O grande problema da esquerda. Como eu falei, 14% de desempregados. E a esquerda não tem uma proposta, não tem uma proposta para eles. Por isso que não consegue trazer os votos. Claro que 2021 para 2022 é um ano apenas. Vai ser um ano muito difícil nessa questão. Só que se a esquerda não voltar a dialogar com o trabalhador, o ano de 2022 estará muito distante do objetivo que é vencer as eleições. A esquerda precisa voltar a mobilizar a população urgentemente. Perdeu uma grande chance em agosto desse ano. Em agosto desse ano, quando nós tivemos as torcidas de futebol indo às ruas, pressionando o governo Bolsonaro, até mesmo o movimento dos entregadores, o que as grandes lideranças de esquerda fizeram? Nada. Não fizeram absolutamente nada. Haddad não fez nada, Ciro Gomes não fez nada, o Lula também não fez nada. Eles não saíram às ruas. Não saíram. E aí vocês vão me dizer, claro, vão ter defensores do Ciro Gomes, defensores do Haddad, defensores do Lula. Olha, mas por que eles iriam sair às ruas? Aquilo era uma loucura. Porque nós estávamos em isolamento social. A classe média conseguiu fazer o isolamento social. A classe trabalhadora, que Ciro Gomes, que Lula, que Haddad deveriam defender, deveriam representar, nunca tiveram isolamento social. As pessoas da periferia nunca fizeram distanciamento social. Primeiro porque o auxílio emergencial não chegou. Quando tinham que sacar, precisavam ficar em filas enormes. Segundo, para você fazer o distanciamento social, é necessário que você possua uma estrutura mínima para fazer isso. Ou seja, você precisa ter água encanada, você precisa ter uma casa que não tenha 40 pessoas dentro de um cômodo, você precisa ter álcool gel, você precisa ter sabão, produtos de limpeza. E essas pessoas não tiveram isso. Essas pessoas foram trabalhar todos os dias durante a pandemia, mesmo durante o período maior das restrições. E pessoas mais velhas do que Ciro, mais velhas do que Haddad, mais velhas inclusive do que Lula. Então essas pessoas olharam para os políticos de esquerda e não se sentiram representados por eles, pelas grandes lideranças, porque eles não estiveram lá. Esse foi um grande erro da esquerda. Um grande erro da esquerda em 2020 foi justamente não terem saído com os trabalhadores. Aí vocês vão me dizer, olha, mas eles precisavam se arriscar as vidas deles pegando Covid? Os trabalhadores podem fazer isso? Se você podem se arriscar? Por que os trabalhadores podem se arriscar? Por que os mais pobres podem se arriscar? Percebam que os mais pobres não têm o mínimo de direito. Eles precisam, o único direito que eles têm é de trabalhar, mesmo embaixo de Covid, correndo o risco de morrer sem leito no hospital.
Se você está comigo, você tem que mostrar que você está comigo, inclusive nos momentos mais difíceis. Guilherme Boulos esteve com a população. Foi para o segundo turno em 2020. Carlos Gianazzi, terceiro deputado estadual mais votado no estado de São Paulo, o principal deputado estadual da esquerda em número de votos, esteve junto. Outros deputados também do PSOL, outros políticos, membros do PSOL também estiveram com a população. Mas as grandes lideranças de esquerda perderam uma chance de ouro, de trazer os trabalhadores para perto. Nós não sabemos se em 2021 nós teremos outra mobilização social como nós tivemos em 2020. Nós não sabemos. E vamos continuar observando porque, na minha visão, esses são os principais grandes desafios. Primeiro, a votação para suceder Rodrigo Maia. Segundo, o desempenho dos prefeitos em 2021, os prefeitos de esquerda. E terceiro, essa questão social de voltar a mobilizar e a dialogar com a classe trabalhadora. Se você tiver outro desafio que passou pela sua cabeça nesse momento, que você pensou, deixa aqui nos comentários, porque a gente pode ir trazendo essas questões ao longo do próximo ano nos vídeos. Então é muito importante que você também traga as suas perspectivas aqui para o canal. Se você gostou, clique no botão de gostei, se inscreva no canal, me siga no Twitter, também é @profleoficial.